Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não aguento mais ouvir, eu não aguento mais ler, eu não aguento mais falar do coronavírus. Alguns pensam que é teoria da conspiração, de que a China enviou aí esse vírus para poder elevar aí a economia dela, porque todo mundo sabe que eles mesmos não têm pena de matar a própria população. A ideia é uma incógnita, porque é incrível como a cada vírus que surge, eles são os primeiros a se recuperar e a estabilizar aí as suas economias. Outras teorias são de que foi para matar os velhinhos, de que foi criado também como uma arma biológica para controlar o mundo. Tem também aí os caixões da FEMA, que dizem ter sido criados para enterrar vários mortos no caso de uma grande epidemia ou uma guerra. Tem também aí os Dumbs, que são casas subterrâneas criadas para favorecer a elite global. E eu confesso que eu acreditei, eu acreditava, eu acredito. Sei que eu tô procurando não pensar mais nisso, não pensar muito nisso. É um vírus de verdade? É. Pessoas estão sofrendo com tudo isso, mas isso tudo é muito suspeito, na minha opinião. E acredito que o melhor a se fazer nesse momento é se agarrar à sua religião, que você acredita e pratica. E quem estiver vivo, verá. O que eu sei é que a gente vai morrer sem coronavírus, com coronavírus. O vírus, antes de ser oficialmente anunciado em 31 de dezembro, já estavam surgindo casos, onde inclusive foi até informado por um médico chamado Li Wenliang, onde ele já estava aí alertando algumas pessoas a respeito de um surto de uma doença respiratória parecida com o SARS, que matou aí mais ou menos cerca de 700 pessoas no ano lá de 2000. Mas em consequência disso, ele acabou sofrendo aí algumas perseguições, algumas revoltas, alguns protestos de algumas pessoas que não aceitaram, achando que isso que ele estava disseminando era falso. E ele chegou a essa conclusão porque ele acabou fazendo alguns testes e começou a perceber que no final de novembro ele começou a receber pacientes e o mês de dezembro começou a aumentar, onde já quase perto do final do mês de dezembro ele teve mais ou menos cerca de 7 casos, se eu não me engano, de pacientes com caso grave. Então eu me lembrei que em 2019, em dezembro de 2019, aconteceu uma situação aqui comigo, com meu filho no caso, no qual eu tenho as minhas dúvidas de que ele tenha pego um dos coronas, porque existem vários tipos de coronavírus e gripes. E eu posso até estar enganada, mas quem tem criança sabe que criança sempre pega gripe ou vai pegar, vai ficar doente, vai pegar uma virose. Mas de todas essas gripes que o meu filho teve, eu percebi que essa foi a mais diferente de todas, porque eu nunca vi o meu filho ficar no estado que eu acompanhei, que eu presenciei aí de acordo com os sintomas que foram apresentados nele. Inclusive ele foi até socorrido porque a febre dele ficou muito alta e a febre dele não quis passar. Então pra mim essa não foi uma simples gripe. Inclusive a pessoa que atendeu ele avaliou lá como tinha que avaliar, daquele jeito sem fazer exame nenhum, e disse que era apenas uma simples gripe, passou um xarope e a gente voltou pra casa. No final das contas, o sistema público de saúde da Noruega, a maioria dos casos eles tratam com paracetamol e manda você ir pra casa, independente do caso que você tiver. Eu, como mãe, eu tenho aí as minhas dúvidas de que isso realmente foi uma simples gripe, pela forma aí como meu filho reagiu, estando acordado ou dormindo. E eu tô aqui relatando pra vocês a minha experiência, a minha observação que eu tive com ele. Não tô aqui pedindo pra que você acredite ou deixe de acreditar. Tô contando a minha experiência, pois quem passou por ela fui eu. E eu também não estou aqui pra dizer que ele ficou imune ao coronavírus, a uma gripe, ou que uma pessoa que vai ter uma gripe ou um coronavírus ela vai ficar imune, porque não vai, porque quem pega uma vez também pode pegar a segunda. Isso varia de organismo para organismo. O coronavírus, ele é nada mais, nada menos que uma gripe que, dependendo do sistema imunológico da pessoa, ele pode avançar para uma pneumonia, atacando aí o sistema respiratório. E guerras e doenças sempre serviram para que governos lucrassem e dominassem a sociedade. A gente é simplesmente nada. Já dizia Maquiavel que os poderosos criam dificuldades para venderem facilidades. E o que a gente tem que fazer é aceitar de boas o coronavírus para que ele haja suavemente com a gente. Eu não duvido nada de que se eles encontrarem a cura e disser pra galera, a cura é um chip, eu tenho certeza que a sociedade vai estar disposta a aceitar tudo. E fazer o contrário não vai adiantar nada, né? Porque sempre quem se fode
pobre e o idoso. E o coronavírus é nada mais do que uma gripe, onde a gente tem que se cuidar, fortalecer a nossa imunidade, porque se o quadro avançar, ele acaba indo aí para uma pneumonia, aí é quando o bicho pega. E a única coisa que você tem que fazer é não sair espirrando aí na cara das pessoas, é lavar sempre as suas mãos, é ter a higiene aí independente da época do ano, do que acontece. Mas se você tá com imunidade baixa, se você é uma pessoa idosa, se você tem problema do coração, se você é uma pessoa asmática, se você tem imunidade baixa, fiquem em casa, porque vocês merecem aí ter mais atenção, mais cuidado e se isolar principalmente, pois vocês estão aí no grupo de risco e, claro, ninguém tá imune a esse vírus, todos nós somos vulneráveis, mas a gente aí tem que parar para pensar quem são as pessoas mais prejudicadas, porque as pessoas que vão ser mais afetadas são essas aí, do grupo de risco. Claro que quem é saudável pode pegar o coronavírus, pode se recuperar de boa, mas pode também aí não apresentar os sintomas, mas se essa pessoa aí tiver no seu círculo social ou na sua família alguém do grupo de risco, aí é que está o perigo. Então é nesse momento que as pessoas devem botar as mãos na consciência e pensar no próximo, pensar na sociedade como um todo, né? Porque se você não fizer, você vai morrer, porque o vírus está no ar. Então se cuidem, fiquem em casa. É uma situação aí que vai exigir um pouco de cada um, principalmente a não entrar em pânico e nem ficar aí por aí pela internet distribuindo aí notícias desagradáveis, histerias. Então se você tem aí alguém no seu bairro, no seu condomínio, que seja idosos ou pessoas com imunidades baixas, vai lá na casa delas, bate lá, pergunta se elas precisam de ir no supermercado comprar alguma coisa, vai por elas, porque se essas pessoas aí vai e fica exposto ao ar, porque o vírus ele tá no ar, e a partir do momento que o vírus ele entra pelas vias nasais, aí é que tá o perigo. Eu não estou preocupada com o coronavírus, porque eu sou uma pessoa fazendo a minha parte, e no mais o que tiver que acontecer, né, vai ser da vontade de Deus, e na realidade eu tô mais preocupada com as atitudes dos seres humanos, com a histeria da galera, né, com as postagens sem noções que elas andam enviando por aí, por exemplo, dizendo que isso é por tempo indeterminado, que não tem mais comidas no supermercado, de realmente propagar aí as famosas fake news. Parem mesmo, porque vocês não têm noção do quanto isso é desnecessário, porque isso não é uma guerra, porque numa guerra a última coisa que você ia parar pra pensar era em comprar comida, você não ia ter tempo de estocar comida, você não ia ter tempo de ficar isolado dentro da sua casa, sacou? Aqui na Noruega, para evitarem as histerias das pessoas nos supermercados, para que não levassem mais do que o normal, os supermercados limitou a compra dos produtos por quantidade, e o álcool, se não me engano, a pessoa pode até levar até 2 unidades, além de ter que aguardar a sua vez na fila. Não se pode entrar várias pessoas ao mesmo tempo dentro das farmácias. Para vocês que vivem aqui na Noruega, não vai faltar alimentos, parem de histerias. Eu, por exemplo, eu fui no supermercado no sábado, dia 14 de março, e eu já tinha noção de que ia estar mais ou menos uma loucura. Eu só não esperava que estaria tanto, né? Mas eu não entrei em pânico e também eu não saí comprando tudo desesperadamente, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Mas quando eu comecei a entrar em cada corredor, eu percebi que as prateleiras estavam praticamente vazias, não tinha muito o necessário. Então, dentro do supermercado eu avistei uma senhora que trabalhava lá dentro, e em tom de brincadeira eu perguntei a ela se as vendas estavam indo de vento em popa, né? Então ela deu aquela gargalhada e falou que sim. Aí ela pegou e falou assim, mas não via motivo para as pessoas estar daquele jeito, porque os produtos eles iam ser repostos 2 vezes, ou seja, não vai faltar comida. Uma coisa também que me fez rir quando eu cheguei na seção de higiene foi olhar e perceber que não tinha papel higiênico o suficiente pro dia da semana normalmente. E isso pra mim, né, literalmente é pensar no próprio c***. Então eu fiquei ali pensando, rapaz, a gente no momento tá vivendo uma gripe ou uma caganeira, né? Comprar tanto papel, mas tanto papel, que eu acho que é pra quando um espirrar, 3 ou 4 cagar. Porque se não for isso, me avisa aí nos comentários, porque eu quero saber.
E o país aqui na Noruega, ele determinou também o isolamento das pessoas, mas para conter aí o avanço do coronavírus. E se for preciso que as pessoas continuem mais em casa, eles vão informar, mas por enquanto é 14 dias. Mas, além disso, o Instituto de Saúde Público da Noruega disponibilizou em 22 idiomas informações sobre essa pandemia que a gente está vivendo. E as pessoas podem ir sim ao supermercado normalmente. Algumas creches vão estar abertas para que aqueles pais que trabalham com profissões de riscos, no tempo de proliferação do vírus, levem as suas crianças. Desde 15 de março, o governo aprovou uma lei que proíbe que pessoas utilizem as suas casas de campo, seus chalés, as famosas ritas aqui na Noruega. Tomaram essa medida para que pessoas não fizessem a quarentena ou o isolamento nesses locais, pois poderiam correr o risco de não receberem ajuda. E shows, concertos foram cancelados, alguns foram adiados. O transporte público, os ônibus estão funcionando normalmente, não pode mais entrar pela frente nem ter contato com o motorista. Precisa pagar o bilhete ou pelo aplicativo ou através do cartão que a pessoa possui. Sobre as máscaras, entre usar e não usar, o perigo todo está sobre o vírus entrar nas vias respiratórias e causar todo o problema. Então fica a seu critério se você quer usar ou não. Na via das dúvidas, é melhor usar, né? Em meio a tudo isso, vamos procurar ser positivos, vamos orar, independente da religião que você siga, para que tudo isso passe rápido, para que tudo volte ao normal, para que a gente volte a fazer as nossas coisas. Para quem tá no Brasil, comece a pensar nisso. Você não começou a pensar, comece a pensar agora, que o vírus não se alastre. Façam aí o possível para que a infecção, se alguém estiver infectado, não passe para os mais vulneráveis. Vai aí utilizando as suas vitaminas, principalmente a C, a D, zinco. Em caso de febre, usem aí o paracetamol, o dipirona. Se tiver febres acima de 38 graus que não passa, procurem um médico. E a vocês pais que estão com suas crianças, façam muitas atividades com elas. Aproveitem esse momento aí para investir na educação domiciliar. Para vocês que moram fora, comecem a praticar, ensinar, a alfabetizar o seu filho em português. Vocês não têm noção do quanto é importante aqui fora ensinar o seu idioma, o nosso idioma materno para os nossos filhos, para que ele aprenda a ler, a escrever, a falar. Procurem na internet, tem bastante material. Leiam muito para eles, brinquem muito, porque a gente já não tem mais certeza de nada. Então, para manter a sua sanidade mental, procurem fazer coisas legais, assistam filmes, séries bacanas, vão faxinar, vão jogar coisas fora, parem de ver notícias toda hora, vão conversar com seus familiares, não sofram por antecipação. Leiam livros que relaxem, vão estudar, treine, cozinhe, mude os móveis do lugar. Quem sabe nessa quarentena você descobre um hobby bacana, né? E o mais importante de tudo, tenham fé que tudo isso vai passar. Tá? A China já tem aí o primeiro, segundo dia sem novos casos de coronavírus. E é isso, né, gente? Pra mim já deu esse negócio aí de coronavírus. Beijos, tchau!